Muita alegria, não sei se é boa tarde, boa noite, porque já são 6 da tarde desta quinta-feira, 17 de novembro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Estênio Moura, especialista em produtividade humanizada, um essencialista por intenção. E todos os dias, ou quase sempre, ou muitas vezes durante a semana, eu entro aqui em live para contar sobre estratégias, sobre formas de você conseguir equilibrar melhor a vida pessoal e profissional, você que trabalha no mundo corporativo, cheio de demanda, cheio de urgência. E hoje eu tenho uma convidada ultra, super, hiper ilustre, uma amiga minha, a Gabriela Presto, que é especialista em inteligência emocional, trabalhou muito tempo no mundo corporativo, se especializou nesse tema, e ela vai entrar aqui com a gente já já para a gente poder conversar muito sobre como inteligência emocional, como produtividade tem impacto imediato, tem impacto profundo dentro do mundo corporativo, dentro dos seus resultados, especialmente na sua busca por equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Como a gente faz esse balanço, como a gente lida com as mudanças constantes, como que a gente lida com os imprevistos. Tudo isso tem muito a ver com inteligência emocional, tudo isso tem muito a ver com produtividade. Então vamos esperar aqui a Gabi, e quando a Gabi entrar, a gente já começa. Bem-vinda, Clarissa, à nossa live de hoje. Bem-vinda, Camila. Bem-vindos e bem-vindas todos e todas. E já vamos começar. Assim que a Gabi entrar, a gente já inicia. Vou aproveitar para finalizar a minha água e ela já está na área. Gabriela Presto, que já mandou o seu convite para entrar, e eu já vou trazer. Vamos lá? Foi. Oi, me escuta bem? Tudo, e com você? Me ouve bem? Sim, te escuto também. Ah, show. Porque eu coloquei o fone aqui conforme prometido e agora a gente pode conversar com mais clareza e precisão. Muito bem. Oba. Bem-vinda, Gabi. Que alegria te receber aqui. Alegria enorme estar aqui com vocês, Tênio. Muito feliz mesmo para falar de um tema que nesse fim de ano pega, hein? Então acho que vai ser de grande benefício para todo mundo que está vendo a gente. Boa. Gabi, antes da gente começar o tema, antes da gente começar a falar de inteligência emocional, porque você é uma expert no assunto, eu quero muito te ouvir mesmo, porque a gente já teve oportunidade de conversar sobre isso, mas hoje eu quero que você fale ainda mais, tá bom? E para começar, eu queria que você se apresentasse um pouco, de onde você vem, a gente quer te conhecer um pouquinho mais, todas as pessoas que entrarão ao longo da live, que também assistirão essa live, que ficará gravada. Conta pra gente, Gabi. Boa, Estênio. Bom, é muito legal, né, quando a gente tem essa oportunidade de conversar. E sim, sou uma especialista, porque, olha, tem um tempinho já que eu tenho me apaixonado por esse tema de inteligência emocional, de emoções no geral, né? Eu sou... Minha formação é jornalismo, né? Então sempre me interessei por histórias, sempre me apaixonei pelas histórias das pessoas, porque eu sempre acreditei que as histórias conectavam, né? E aí, do jornalismo, meu primeiro estágio, Fundação Dom Cabral, me apaixonei pelas histórias das corporações e das pessoas que compõem as organizações, né? E aí fui me aprofundando nessa área, fiz um mestrado em negócios internacionais, depois fui fazer coaching, depois, enfim, foi uma longa jornada para, de fato, me preparar para o desenvolvimento humano. E há mais ou menos 16 anos, nossa, a gente até denuncia a idade, né? Mas há mais ou menos 16 anos eu tenho aí apoiado organizações e pessoas no desenvolvimento de liderança, também no que tange à inteligência emocional, e todas essas soft, mas nem soft assim, né, skills aí, essas habilidades de dentro para fora que apoiam no florescimento do ser humano. Então, já tem aí um tempinho que eu estou nessa jornada, e acho que em 2018, quando eu fiz a minha formação de equilíbrio emocional lá na Suíça, que é o Cultivating Emotional Balance, ali foi uma virada de chave, né? Ali foi um processo que eu falo que bom que eu tive essa coragem, porque foram 5 semanas de formação, 3 semanas de retiro de silêncio, porque ali eu percebi que as histórias é a ferramenta pela qual a emoção manifesta, ou a emoção toma forma. Né? Porque quando a gente está vivendo um processo emocional, a gente conta história para a gente mesmo e a gente conta história para o outro. Então, assim, aí foi quando as coisas começaram a fazer ainda mais sentido da minha jornada até aqui. E hoje eu vejo que emoção é a conexão não só para dentro da gente, né, como uma grande ferramenta de autoconhecimento,
mas uma ferramenta de contato com o outro. E cá entre nós, né, uma grande ferramenta de contato com a nossa jornada espiritual e de evolução também, enquanto ser humano. Então, esse é um pouquinho de mim. Sou mineira, às vezes vai sair um ai aí no meio do caminho. Por favor. 2 meses de São Paulo, mas amo essa terra aqui que super me acolheu também. Boa, que belíssima apresentação, né? Nada como falar com alguém articulado, né? Então a apresentação já vira um negócio incrível, cheio de elementos. Ô Gabi, inteligência emocional é um tema que muito se fala, muita teoria já foi publicada, acho que, né? Se a gente falar do mundo corporativo, assim, é quase que unânime o conhecimento do Daniel Goleman ali como pai da inteligência emocional e muita coisa aplicada ao mundo corporativo, que é com quem aqui eu falo muito. Mas, se você pudesse definir, eu sei que existem várias definições desse tema, né? O que é efetivamente inteligência emocional? Boa pergunta, Stênio. De fato, existem várias explicações. Para mim, e aí sim, o Daniel Goleman é um dos grandes, é um dos nomes mais famosos. Na verdade, esse termo, inteligência emocional, nem é dele, são de outros pesquisadores, que eu não vou te lembrar agora o nome de quais são, mas ele tornou o tema muito famoso, né? E a linha de pesquisa que eu sigo traz, o Daniel Goleman faz parte do grupo dessa linha de pesquisa, mas o que ela traz para toda a teoria do Daniel Goleman, que ele já atualizou, inclusive, nos livros recentes dele? Ela traz a sabedoria da prática contemplativa, né? A sabedoria da meditação, dessas práticas que o Ocidente tanto já tem ali, né, no dia a dia deles, na vivência e na cultura. E não só a meditação em si, mas toda a filosofia de vida que vem desse Ocidente, né? Então, isso também é colocado nessa linha de pesquisa que eu me aprofundei. Como que eu definiria? Para mim, inteligência emocional é um bom uso das nossas emoções, né? E não uma forma de rotular como emoção boa, emoção ruim, mas muito de o que essa emoção quer me dizer. Né? Porque a emoção a gente não controla, tá, Esther? Cá entre nós, ó, quem estiver por aí, não controlamos as emoções. Elas surgem. E Paul Ekman, que é um dos pesquisadores que é a base da minha formação, ele estudou muito isso, né? O quanto a emoção nos trouxe até aqui enquanto espécie, né? A gente sente, enquanto ser humano, a gente sente antes de pensar. Né? Então, a nossa revolução cognitiva foi muitos anos depois, milhares de anos depois. A gente sente, se a gente prestar atenção, o sentir, né, a emoção já está presente desde o reino vegetal. As plantas sentem quando fazem fotossíntese. O instinto animal nada mais é do que a emoção, é um sentimento ali. Então, em caráter evolutivo, a gente sente muito antes de pensar. O problema é que na nossa vivência hoje, seres humanos do século XXI aqui, né, a gente está trazendo a mente muito antes da emoção. Então, é como se a gente estivesse tentando entender tudo mentalmente primeiro antes de sentir. Ou, muitas vezes, sem nem perceber, a gente suprime toda essa emoção. A gente vai botando de lado, agora não dá tempo de eu lidar com isso. Não, isso aqui vai tomar muito tempo para eu sentir. A gente vai deixando de lado, a gente vai suprimindo. Então, para mim, inteligência emocional é como, primeiro, eu consigo perceber que a emoção está acontecendo. Né? Segundo, perceber que está acontecendo, o que ela quer me dizer, porque ela tem uma função, cada emoção tem uma função. E aí, em terceiro lugar, tá, então agora eu vou ter que reagir diante dessa emoção, né? Então, o que eu posso fazer para ter uma atitude mais construtiva? Não só comigo, mas com o outro também. Então, para mim, inteligência emocional entra nesse aspecto, né? Da gente conseguir acolher. É como se a gente fizesse as fases, sabe? Entre a emoção e a mente. É como quando a gente consegue trazer a mente a favor da emoção. Então, ela nos apoiar a, de fato, perceber o grande valor que as emoções trazem para a gente no dia a dia. Legal, excelente, assim, porque você traz duas coisas importantes, eu acho que me ressoam muito, assim, a gente ouve muito, né? Você precisa aprender a controlar as emoções. E, cara, de fato, é incontrolável. Assim como o tempo, as emoções não se controlam, elas acontecem, né? Assim como o tempo passa, as emoções também acontecem.
E a gente saber lidar melhor com elas, eu acho que tem a ver com o que você falou, né, de entender que cada emoção tem uma função, que cada emoção, que a emoção precisa ser acolhida, né, e não suprimida. Eu aprendi muito isso com você, assim. E tem uma coisa que eu queria perguntar, que é uma dúvida mesmo, antes da gente entender a importância, efetivamente, de trazer a inteligência emocional para o nosso dia a dia, mas qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Boa pergunta, Stênia. A emoção tem várias pesquisas diferentes, tá? Mas ela acontece de uma maneira muito rápida. Tem pesquisa que fala que é um vinteavos de segundo, outra que é milésimos de segundo, mas olha a dimensão, é muito rápido. Imagina, por isso que a gente não tem controle, ela simplesmente surge. E essa é a principal característica dela, ela é muito imediata, ela é algo bem ancestral, bem atávico, ela simplesmente acontece. O sentimento, pelo menos na pesquisa onde eu fiz a minha formação, que tem base com a Paul Ekman, Eve Ekman, Alan Wallace, Richard Davidson, Daniel Goleman, né? O que eles falam? O sentimento é quando a gente vai alimentando esse sistema da emoção. É como se a gente fosse regatilhando essa emoção e dura um pouco mais de tempo. Então, quando a gente fala assim, estou sentindo algo, é porque, de fato, é milésimo de segundo que acontece na emoção. Então, quando eu percebo que ela surge, é porque ela já regatilhou. E aí eu estou sentindo algo. Então, a diferença que eu faço de emoção para sentimento é essa. Agora, cá entre nós, eu acho que a gente anda tão distraído que eu não ligo se a gente falar emoção, sentimento. Se a gente perceber o que está acontecendo, sabe? E o nosso corpo é uma excelente âncora para isso, né? Porque ele vai mostrar alguma coisa que pegou aqui, minha mão está suando, estou com frio na barriga, ou meu coração bate mais rápido. O corpo está conectado, é pelo corpo que a gente manifesta a emoção, né? É pelo corpo que a gente manifesta tudo também, né? Essa existência. Então, se a gente puder, pelo menos, prestar atenção o que está acontecendo aqui dentro, e não aqui dentro, né? A gente fica muito na mente. Se a gente começar a conectar, descer um pouco mais, né? Fazer essa conexão, não importa se a gente percebe como emoção, se a gente percebe como sentimento, né? Eu acho que é legal essa diferença para a gente aumentar o nosso repertório, que a gente não tem repertório para falar de emoções, né? Mas, assim, eu acho que esse é o ponto. Como a gente pode cada vez mais perceber o que acontece e, em termos de aumentar o repertório, para mim, essa é a principal diferença. A emoção é rápido, o sentimento é uma emoção que a gente foi regatilhando a partir de um evento externo, a partir de eventos internos na nossa mente, histórias que a gente foi se contando, que foi regatilhando essa emoção e virou um sentimento. É assim que eu vou diferenciar os dois aí. Boa. E, Gabi, você trabalhou no mundo corporativo, né, durante um tempo? Foram, sei lá, uns 12 anos aí no mundo corporativo e multinacional. E olhando para esse recorte, tá? Para esse contexto, você trouxe, né? O final do ano é um momento onde talvez a gente precise usar ambas as skills aqui, né? Mas eu quero trazer para você, para depois a gente juntar produtividade com inteligência emocional. Por que você considera hoje, se é que considera, mas eu estou considerando que sim, inteligência emocional uma capacidade, uma habilidade importante para quem vive no mundo corporativo, não só para esse momento que a gente está vivendo, esse último mês, basicamente, mas em geral, assim, no dia a dia de quem trabalha no mundo corporativo? Olha, Esther, é muito legal esse seu ponto, porque eu trabalhei sempre com RH no mundo corporativo, né? Eu fui especialista, fui generalista, trabalhei como BP ali, né, na ponta unindo o RH com o negócio. E o que eu aprendi muito é que a relação que se dá no mundo corporativo, em qualquer lugar, né, mas principalmente no corporativo, ela se dá através de pessoas, e pessoas sentem, ponto, né? Para mim, um dos grandes legados que a pandemia trouxe, sim, tivemos muitos problemas, mas o maior legado é diminuir esse estigma para a gente falar de fato como a gente está se sentindo. Parar de ficar, tá tudo bem, tá tudo bem. Ou nem prestar atenção no que o outro falou, porque era muito assim a dinâmica, para a gente ter, principalmente entre líder e liderado, ter um momento de falar, nossa, não tô bem não, hoje tô bem para baixo. Porque ainda não sei, tá tudo bem falar ainda não sei. Só tô para baixo, é assim que eu tô me sentindo. Ou falar, não, aconteceu um negócio lá em casa. No momento eu não quero abrir, aconteceu isso. Mas criar esse espaço
de olhar para o outro de fato, né? Então, para mim, emoções hoje, por isso que eu falo que me fascina, porque ela é um fio condutor. Tudo, ainda mais nós brasileiros, né, que gostamos de falar, que gostamos de interagir, assim, ela é o que nos une. Então, a gente sim, a gente, dependendo de como está o dia, muita gente anima ou desanima, a emoção faz parte desse fluxo natural. Então, no mercado corporativo que a gente está cada vez mais abarrotando agendas, cada vez menos tempo, cada vez mais no piloto automático, menos a gente se conecta com a gente mesmo. A gente por isso que eu falo, a gente está num momento de distração absurdo. E já tem vários estudos da neurociência que correlacionam distração com estresse, distração com baixa produtividade, distração com burnout. O Brasil hoje é o líder de burnout, né? A ansiedade e burnout é o líder mundial. Então, assim, mais do que nunca, se a gente começa desse lugar simples, que é comum a todos nós, são as emoções, poxa, daí já tem um grande espaço de fala, de construção, de transparência, de relação de confiança. Tudo simplesmente falando como eu estou me sentindo. Às vezes, entendeu? Vou dar um curso, algum treinamento, assim, né? E aí as pessoas falam, não, Gabi, mas eu não posso expressar que eu estou com raiva. Raiva no ambiente corporativo não é feio. Não só no corporativo, eu sou mulher, eu fui criada numa sociedade que era feio menina demonstrar raiva. Estou eu aqui, né, aprendendo a lidar com a minha raiva. Mas eu acho que a gente precisa aprender a trazer a raiva num lugar construtivo. Vai sair torto no início? Vai, porque a gente não aprendeu a fazer isso. Eu sei que o Luquinhas aí gosta de emoções, seu filho, e você já está educando ele para ter um repertório maior, mas nós dois, a gente não teve isso. A gente não sabe expressar. Né? No Emoções em Jogo, que a gente vai falar logo mais, tem lá uma parte do jogo que é um baralho com um vocabulário de palavras que vão além de medo, tristeza, raiva e alegria. Né? Às vezes eu me pego no meu jogo falando, o que eu estou sentindo agora? É isso. A gente não sabe. A gente fala medo. Não, mas dentro do medo a gente tem tantas emoções. O medo é uma família de emoções. Né? Então, acho que, voltando aqui para a sua pergunta, nesse momento, assim, o mundo corporativo é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo físico, a maior parte do nosso tempo mental, porque a gente está tomando banho, a gente está dormindo, a gente está pensando. Por que não começar desse lugar que a gente tem em comum, que são as emoções, e falar disso? E quanto mais eu falo disso, mais eu me percebo, mais eu consigo ter ações construtivas e maior o uso das emoções de uma forma inteligente. Aí entra a inteligência emocional, mas eu preciso praticar. A gente não tem tanta habilidade assim, né? Total. E acho que tem muito a ver com a pergunta da Clarissa aqui, que ela pergunta, as emoções não podem ser controladas, mas como a gente canaliza para algo positivo? Queria que você trouxesse um pouco dessa sua reflexão de tudo que você vê, ensina no Emoções em Jogo também, né? Como que você conduz esse tipo de experiência a partir desse... Nós vivemos emoções muito ruins. Talvez, na nossa vida ou no nosso dia, a gente... Sei lá, eu vou generalizar, tá, Gabi? Eu acho que a gente passa mais emoções negativas, se é que eu posso dizer negativas, do que positivas, né? Como é que a gente transforma isso? Eu acho que a gente vive os dois, só que a gente não presta atenção. A gente tá, sabe quando a gente deixa como garantido, assim, as emoções positivas? Ah, tô feliz. Não, beleza, deu bom, já foi. Deixa eu pensar no próximo. A gente tá sempre pensando no próximo, a nossa mente tá muito no próximo. Então, dá a sensação de que a gente só vive mais emoção. Eu gosto de usar a palavra disruptiva, mas o Daniel Goleman usa negativo. Então, enfim, eu gosto de disruptiva porque a gente tende a rotular como bom ou ruim e isso já impacta na própria experiência do momento, né? Independente da emoção. Então, assim, acho que voltando acho que é a pergunta que a Clarissa fez, né? Primeiro ponto, a gente tem que aprender a sentir. A gente desaprendeu a sentir porque a gente está desconectado do que está acontecendo com a gente. A partir do momento que a gente aprendeu a sentir, aí a gente vai falar, não, beleza, essa emoção que é mais difícil, eu tenho umas reações meio zoadas aqui. Quer ver um exemplo? Raiva é um ótimo exemplo. Estou lá numa reunião, dou aquela atravessada em alguém. Aí a gente sai da reunião como? Putz, o que eu fiz? Deu ruim. Às vezes brota, né, surge uma culpa, às vezes surge vergonha. Mas a origem da emoção era a raiva.
Tá bom, pelo menos você percebeu. A gente percebe, pelo menos a gente percebeu ali que deu ruim. Deu ruim já num ponto de reação, tá vendo? Não foi nem antes. Eu nem cheguei a ver o gatilho, não cheguei a ver a emoção, eu vi que a reação foi ruim. Deu ruim, eu falo, peraí, que emoção que eu tava sentindo? O que deu ruim? Qual que foi o gatilho? Ah, foi essa emoção, o gatilho foi esse. Ah, esse gatilho me traz memórias, eu tenho um padrão com essa emoção. E aí, respondendo a pergunta da Clarissa, quanto mais a gente faz isso, mais eu consigo canalizar de forma positiva e transformar a minha atitude perante aquela emoção. Tem um amigo meu que chama Gustavo Gitt, ele usa uma metáfora que eu adoro. Ele fala o seguinte: as emoções são nossas. Só que a gente trata elas como se fosse responsabilidade dos outros. É assim, ó. Tô sentindo raiva. Eu vou lá e falo pra pessoa, você me fez raiva, você que resolveu minha raiva, o problema é seu, né? A gente fala assim, principalmente quando é dentro de casa, né? A gente aponta pro outro, o outro resolve a nossa bagunça. E aí a metáfora que ele traz que eu acho ótimo é o seguinte: a gente vomita e ainda pede pro outro limpar o nosso vômito. Só que não, a raiva é minha. Eu preciso aprender a lidar com ela. O outro pode ter sido gatilho, mas o gatilho não é formado por um evento ou por uma pessoa. O gatilho, ele é pela pesquisa do Paul e da Eve Ekman, o gatilho é formado de uma pré-condição, que é como eu estou naquele dia. Se eu dormi bem, se eu comi bem, se eu tenho assistido coisa legal, como é que está a minha condição interna. Ele é formado do evento e ele é formado da minha base de dados, dos meus padrões, das minhas crenças limitantes. Ele é muito mais meu do que do outro. Eu vou vomito e jogo no outro. Assim, essa metáfora eu gosto porque ela mostra o quanto a gente terceiriza a nossa emoção. E ao terceirizar a nossa emoção, terceiriza a nossa felicidade. Quando eu falo para o outro assim, você me causou raiva, você, meu chefe, faz isso, né? Eu tô dando pro chefe, pro outro, a responsabilidade da minha felicidade. Que louco! Tem que trazer para mim. Não, peraí, tá na minha mão lidar com isso. Como é que eu posso lidar com isso de uma outra forma? Será que, até a raiz da pergunta, eu quero trazer um pouco para esse lugar de que às vezes a gente quer transformar até o que é ruim, a gente quer se livrar um pouco daquele sentimento ruim, né? E tem uma coisa que tem a ver com manter presença, que não é ir para os picos, né? Que é assim, tem uma coisa, eu não lembro de onde eu ouvi isso, talvez tenha sido o Dan que tenha falado na certificação, eu acho. Mas é assim, você deve saber de onde vem. A gente conquista alguma coisa, um objetivo que a gente queria, sei lá, compra alguma coisa que a gente quer, seja uma coisa hedônica ou eudaimônica, não importa. A gente ficou feliz, né? Deu aquela sensação de alegria, pum, aquela explosão de dopamina, um puta bem-estar, nossa, que demais. E a gente vai lá pro pico, né? A gente fica entusiasmado. Se eu começar a usar sentimentos e palavras que não representam exatamente a sensação, não isso que eu aprendi a nomear assim, tá bom? Beleza, a gente fica entusiasmado. Aí, o que é o padrão? A gente volta pro flat, né, pro neutro. Até tem aquela pesquisa, né, que pessoas que ganharam na loteria e pessoas que não ganharam na loteria, né, comparação lá em Harvard, que fizeram os estudos e tal. A gente volta pro neutro. Talvez o erro esteja em a gente querer que tudo seja bom, no sentido de que até eu negativo a minha emoção negativa para transformá-la em uma emoção positiva, sabe? E aí pode entrar a tal da, me diga se eu estiver correto, a tal da positividade tóxica. Não, isso aqui não é ruim. Tá tudo bem. Não dá pra chorar com essas coisas, porque, sei lá, perdi o emprego. Pelo menos você tem inteligência. Meu chefe tá me assediando. Mas pelo menos tem emprego. Um pouco do que a Brené Brown fala, né? Então a gente vem nessa positividade tóxica de que tudo precisa ser um mundo de arco-íris, tudo precisa ser a Disneylândia, e a gente acaba não passando pelo processo que você falou, que é de acolher. Porque o que eu entendo, assim, que o luto, vou chamar a tristeza de luto, ele também precisa ser vivido. Né? Quando a gente perde alguém, quando a gente tem um revés aí em alguma coisa no nosso trabalho, com a gente mesmo, ele precisa ser vivido. E aí, pelo que você está dizendo, o que eu entendo é que esse processo de canalizar é um processo de racionalização e conscientização pós-sentimento, ou pós-emoção, né? É transformar esse sentimento e aí
o que o Daniel Goleman chama lá de autogestão, né? De como você faz a gestão disso, as escolhas que você faz depois, como você interage depois com os outros, com empatia, relações e tal. Então, talvez a gente não consiga canalizar para algo positivo, mas talvez a gente consiga canalizar para a consciência, né? É isso, o caminho é esse. Meu curso chama Cultivando Equilíbrio Emocional, né? A formação que eu fiz. E aí, a grande pergunta é o que é o equilíbrio emocional? É tipo ficar pleno, tipo não sentir nada? Esse é o equilíbrio? Dalai Lama, minha referência, tá? Equilíbrio emocional, não sente nada? Não, ele sente. Ele tem os picos e os vales, é natural. Mas ele volta mais rápido para a base. E ele sente com uma intensidade linda. Você pode assistir qualquer ensinamento dele, ele sente uma tristeza profunda que você fica triste junto. E ele sente uma alegria, que é uma alegria de criança, que a gente está desaprendendo a viver. E ele sente na máxima intensidade. Só que ele volta mais rápido para a base. Isso é ter equilíbrio emocional. E como é que ele consegue fazer isso? É a autoconsciência. O Alan Wallace denomina a autoconsciência como uma habilidade da gente estar consciente, de momento a momento, das nossas emoções, dos nossos pensamentos e no nosso corpo. É isso. É simples, né? É simples. Só que de momento a momento. O problema é que a gente está muito distraído. Né? Tá muito distraído do que a gente está vivendo no dia a dia. E aí que você trouxe da positividade tóxica, eu acho bem legal, porque a gente não tá... A gente está se distanciando da uma habilidade que a gente tem muito grande, porque o ser humano tem uma habilidade de adaptação e resiliência gigante. Só que a gente está se distanciando dessa habilidade e a gente não está mais com força mesmo de ficar confortável no desconforto. A gente está buscando conforto. A Roshi, é uma professora budista, a Roshi Anand, ela fala isso, né, sobre a nossa habilidade, enquanto ser humano, de nos adaptarmos e a ficarmos confortáveis no desconforto. E o que é ficar confortável no desconforto de uma emoção? A gente vai precisar sentir raiva em algum momento. Por que a raiva sinaliza pra gente? Tem alguma coisa que é muito importante pra mim, mas tem um obstáculo, então ela surge. O que a tristeza sinaliza pra mim? Olha, eu tô passando por uma perda, eu preciso de ajuda. São sinais. Então a gente vai viver. E é lindo quando a gente percebe que toda emoção tem uma função. A vergonha, que hoje para mim a vergonha é uma emoção que eu tenho estudado muito, talvez porque eu já fiquei muito nesse lugar. A vergonha é a emoção com a vibração mais baixa, segundo o mapa de consciência do David Hawkins. E o que ela fala? Até a vergonha com a vibração mais baixa, ela só está pedindo ajuda. Ela fala assim, eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero pertencer. É por isso que ela surge. Só que se a gente não começa a ver a função disso, a função de cada emoção, a gente não desenvolve essa habilidade de ficar confortável no desconforto. A gente vai querer o quentinho. Só que às vezes esse quentinho que a gente está buscando, esse conforto, está suprimindo toda essa magnitude de sentidos e significados que cada uma das emoções nos traz. A gente foge, né? É como se fosse um mecanismo de defesa, a gente foge. A gente não quer olhar para aquela emoção, ou a gente suprime para não ter que ver aquilo, né? E a gente vai buscando essa positividade tóxica. Então, assim, por isso que eu falo, não sei lidar com a raiva. Combina, pelo menos, com o seu time direto, que você está trabalhando sua raiva. Que vai sair torce, né? Não tem jeito, vai sair torce. Se posicionar, não sei me posicionar. A falta de posicionamento pode gerar raiva, pode gerar tristeza, pode gerar medo. Um comportamento, eu vou me posicionar mais, vou trazer a minha voz. Já combina com as pessoas, que pode sair, vai sair, não é que pode, vai sair, a gente não sabe fazer. É a mesma coisa da gente começar a escrever com a mão que a gente não tem habilidade. Então a gente tem que treinar mesmo, né? Então acho que esse ponto que você tocou aí da positividade tóxica, eu vejo isso, a gente está fugindo desses lugares por desconhecimento, por cansaço. A gente está tão cansado que a gente não consegue nem absorver mais nada. Mas na minha jornada, né, de 2017 para cá, que eu estou mergulhando em emoções, nossa, como é rico. E como a gente pode, e como é rico, é profundo, como a gente pode se conhecer simplesmente percebendo o que a gente está sentindo naquele momento. E eu dei risada quando você falou da raiva, porque, só para contextualizar todo mundo, você já sabe, mas nem todo mundo sabe, meu filho fez um projeto na escola
era um projeto, né? Projeto pesquisa que eles chamam lá, então fazem 2 por semestre e tal. E aí ele, do nada, virou e falou assim, não, eu quero fazer sobre sentimentos. Como assim, sentimentos? Você tem 7 anos, como assim? E aí, não, pô, fiquei mó feliz, né? Pô, meu ego inflou pra caramba. Falei, não, ó quem chegou aí, o Dan chegou. Bem-vindo, Dan. Meu ego inflou, falei, nossa, que legal, ele vai fazer uma pesquisa sobre sentimentos. E começou a pesquisar, né? Eu comecei a pesquisar essa coisa de onde vieram as emoções, quem nomeou as emoções, começou a pesquisar a origem das coisas. E aí, você faz perguntas lá, que você vai responder, né? Então, como eles montam um projeto? Eles fazem uma linha do tempo, de quando foi descoberto, quem foi o primeiro a falar, quais são as emoções, os sentimentos e tal. E aí, uma das perguntas que ele fez é ruim sentir raiva? E aí, você falou da função, né? E aí, eu perguntei, e aí, filho, é ruim sentir raiva? Ele, não. Do jeito criança de falar. Por que não? Porque se a gente não sentisse raiva, todo mundo ia fazer mal pra gente e a gente não ia fazer nada. Achei incrível, assim, né? De uma criança de 7 anos, né? Cara, eu achei, e veio mais para a consciência agora que você falou, assim, da função, né? Cada emoção tem uma função. E aqui eu quero trazer um pouco da pergunta do Jair. Quero que você responda. A emoção não passa por partes cognitivas do cérebro? Como que funciona isso, neurologicamente falando? Olha, na pesquisa que eu estudei, que eu me aprofundei, a gente trabalhava não o cérebro, a gente trabalhava a consciência, né? Porque tem muitas pesquisas que trabalham o cérebro, que a neurociência também trabalha com essa parte do cérebro, que tem lá o pré-frontal, o córtex, tudo isso. Porque quando a gente trabalhou a consciência, abordou a parte da consciência nessa pesquisa, ele vem muito mais do ser, sabe? Porque a consciência é isso, é aquilo que nos dá a vida ali perante a filosofia do que eu estudei. E nesse ponto, quando a gente olha dessa perspectiva, a emoção ela é muito ancestral. É aquilo que eu comentei, a gente sente muito antes da revolução cognitiva da mente. Ela veio primeiro. O reino vegetal já sente, o reino animal já sente, né? Então, assim, eu não vou saber especificar qual parte ali do cérebro dessa parte mais biológica, onde passa, mas o que já tem sido comprovado quanto mais eu trabalho, né, a meditação como ferramenta para acalmar a mente, né, para desenvolver essa clareza para ver as emoções, mais eu saio da reação instintiva que a emoção me traz. Porque é isso, como a gente está no piloto automático, eu vou reagir à emoção. Raramente eu vou conseguir agir com consciência. Né? Quanto mais eu trago autoconsciência, clareza, né? Quanto mais eu estou atenta aos sinais que essas emoções estão me passando, o corpo é uma excelente âncora, como eu falei, mais eu consigo ter uma escolha consciente da minha reação. E aí eu saio desse mecanismo do cérebro instintivo e vou trazendo a mente a favor da emoção, que é trazendo toda essa parte do nosso cérebro mais racional para apoiar a tomar decisão com consciência. Total. Mas eu percebo bastante isso aí. Total. C.L. Ferraz traz, né, isso. CL de quê? César? Kleber? Você conhece? Cláudio, é o Cláudio. Pronto, Cláudio. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado pela sua contribuição. Total. Vem muito do sistema reptiliano ali, do límbico, né? E são as partes do nosso cérebro mais antigas, né? A ancestralidade aí que você está trazendo. Só que a nossa diferença, e aí eu vou aterrissar aqui na questão da relação entre inteligência emocional e produtividade, porque a nossa diferença é exatamente essa em relação às outras espécies, né? A nossa capacidade de cognição. E eu tenho falado muito isso em treinamentos e mentorias, nas lives aqui, cara, que tudo passa pelas nossas escolhas e a gente só consegue escolher bem quando a gente tem consciência. Eu e você já foi isso umas 380 mil vezes juntos. E acho que se encontra aqui. E você traz um conceito que acho que o Dalai Lama, né, que você falou aqui dentro do curso da história do equilíbrio emocional, que tem tudo a ver com o que eu falo, né? Assim, o equilíbrio vida pessoal e profissional, às vezes a pessoa pensa assim, quer dizer então que agora vai ser tudo flat, quer dizer então agora que vai ser uma coisa e outra separado. E eu às vezes tenho um esforço até muito grande de explicar, e agora você trouxe a explicação para mim, te agradeço imensamente. Que é isso, cara, eu ficava tentando explicar que no final do dia é o balanço, né, entre as diversas áreas, os diversos papéis e tal. E aí quando você fala dos picos e dos vales, como eu consigo
ir para o neutro, eu acho que é aí que se encontra. Então, eu queria que você comentasse um pouco do seu ponto de vista, do seu lugar aí de jornada com inteligência emocional. Onde que a inteligência emocional se encontra? Onde que ela se apoia? Onde que elas se prejudicam? Inteligência emocional e... Produtividade. Então, para mim, elas se encontram num lugar da gente trazer mais consciência para onde a gente coloca a nossa energia e a nossa força de produção ali, né? Na produtividade eu trago muito essa visão de, poxa, eu estou colocando energia para fazer algo acontecer, para fazer algo mover. E aí foi muito legal quando você me convidou, porque, para ser bem sincera, eu sou uma auto-I, adoro criar coisas. Produtividade é um desafio, porque eu sempre achei, na minha mente, eu tinha uma crença que produtividade é fazer acontecer, né? E aí eu tô ressignificando isso dentro de mim. Porque eu tô percebendo que eu sou muito produtiva, às vezes, depois que eu fico uma manhã lendo um livro, ou quando eu consigo dedicar foco e coloco ele em estado de flow para criar alguma coisa. E não necessariamente com uma ideia que eu tinha, talvez herdada aí do mundo corporativo, de uma reunião atrás da outra, de resolver um monte de coisa. E esse meu amigo Gustavo, gente, ele fala uma coisa que eu adoro: a vida é uma eterna checklist. A vida é uma eterna checklist. Tipo, nunca vai acabar. Quando acabar o checklist, é porque já acabou a vida. Tipo, não tem mais vida, né? E aí, para mim, a inteligência emocional, ela entra nesse lugar de, peraí, como é que eu tô me sentindo agora? Eu não vou fazer isso. Não é simplesmente botar um rótulo, eu sou procrastinador, porque tá na moda, né? A gente põe esse rótulo e a gente se chicoteia, assim, que fala, meu, eu sou procrastinador. Não, o que tá acontecendo para você não conseguir fazer essa atividade agora? Que tipo de energia você precisa para colocar essa tarefa, né, para executar essa tarefa? Como você organiza? Porque aquilo que você fala muito, né, Stênio? Eu acho que produtividade tem muito mais a ver com as escolhas que a gente faz e com o nível de motivação que eu coloco para aquela escolha. Vou trazer um exemplo pessoal, assim. Eu sempre fui uma pessoa que muito focada em alimentação, atividade física, sempre. É meu perfil, sempre gostei. Esse ano é um ano que está sendo um ano desafiador, porque eu estou colhendo várias questões pessoais muito profundas. Então, não adianta, nesse momento, eu me cobrar muita coisa. Não vai ser produtivo. O que para mim faz sentido nesse momento? Porque além de me fazer bem, além de me fazer sentir produtiva, me nutre. Alimentação saudável. Agora, atividade física, por enquanto, não está dando do jeito que eu quero, e está tudo bem. Por quê? Porque eu estou entendendo o que me motiva, estou entendendo onde eu quero colocar a atenção e o que eu quero nutrir, né? O que eu quero fazer florescer dali, né? O Jair até trouxe aí. Oi, Jair. Jair é um amigo muito querido. O Jair trouxe, né? O descanso também é produtivo. A gente está esquecendo de descansar. E não é o ócio criativo, tá? Porque o ócio criativo, o Emicida fala isso. O ócio criativo é muito de você parar para criar. Não, é parar para fazer nada. A gente não sabe fazer nada. Tem uma prática de meditação que é fazer nada. Aí você começa, mas aí eu foco na respiração? Não, é fazer nada. Mas aí eu foco em observar os pensamentos? Não, é fazer nada. Tenta fazer nada por um minuto. A gente não sabe. Então, assim, eu acho que onde que a inteligência emocional e a produtividade se encontram? Quando eu consigo perceber o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo, por que aquela emoção surgiu, aí eu começo a falar, estou entendendo por que eu não estou conseguindo trazer foco para essa tarefa. Estou entendendo, né? Por que aqui eu estou evoluindo muito rápido. Porque eu consegui me perceber. Então, é aquilo que você trouxe, produtividade e inteligência emocional tem um coeficiente em comum, que são escolhas conscientes. Quanto mais consciente eu tô, mais esses dois aspectos, né, a produtividade e a inteligência emocional florescem. Porque eu estou fazendo escolhas conscientes, atentos no que eu preciso naquele momento. Sem julgamento de bom ou ruim, porque cá entre nós, né, o que é bom para você pode ser ruim para mim e vice-versa. É o que naquele momento eu preciso. E entrar em contato com isso. Quer ver uma prática que é bem não é gostosa de fazer, mas é muito útil? Diário emocional. Uma vez por dia, sentar lá e escrever qual que foi a emoção predominante do meu dia. Qual foi o gatilho? Como que eu reagi? Onde que eu senti ela no meu corpo? Isso. Todo dia. Porque vai trazer essa consciência. A gente não sabe nem como a gente reage, porque a gente não sabe nem o que a gente sente.
quanto mais do que a gente acha. Então, o encontro desses dois pontos é isso, sabe? Escolhas conscientes, eu vejo. E é demais, porque assim, essa prática é a mesma prática que eu uso quando a gente está com a cabeça sobrecarregada. Tira da cabeça, porque aí você enxerga. A mesma coisa nas emoções, você enxerga, entre aspas, aquilo que você está sentindo, que você escreveu, né? Você mesmo falou ontem para mim, tudo que você nomeia existe. E agora você pode lidar com ele. Achei sensacional, até arrepiei, achei animal. Tudo que você nomeia existe. Muito legal. Esse processo de ver as coisas, ele dá muita clareza, dá muita consciência. Assim, e aí, beleza, a partir da consciência, vamos fazer escolhas. E é legal, assim, dois pontos. O primeiro deles, quando eu estava desenhando a trajetória Smart, eu fui desenhar a minha jornada, né? E qual que é a minha jornada? Ela passa ela começa na autoconsciência. Ela começa dentro para depois transbordar as outras coisas. Para depois eu querer me organizar, para depois eu querer criar uma rotina, para depois eu querer criar um hábito, para depois eu querer alcançar meus objetivos e tudo mais. Então, talvez não, é exatamente aí que a inteligência emocional contribui muito para essa produtividade humanizada que eu estou tentando construir e levar para as pessoas, essa humanidade, essa produtividade real. Porque isso toca muito no ponto do Jair, assim. Você falou sobre o descanso, né? E não sei se você já leu Sociedade do Cansaço. Sim. E para mim o descanso ele tem duas vias, né? Tem a via do descanso, envolvimento total. Vamos gerenciar as energias e a gente vai descansar para poder repor, poder estocar. E tudo isso é muito legal, porque a gente vive numa rotina muito maluca mesmo. E é o que é, a gente não controla, a gente não muda o mundo, né? Mesmo que você mude para o interior, cara, as coisas são meio rápidas, né, hoje em dia. Talvez um pouco mais em um lugar, um pouco menos em outro e tal. Em São Paulo tá loucura, mas talvez no interior esteja menos, mas o pensamento está rápido, né? E ele se traduz nos serviços, nas coisas. E existe outro, e tudo bem, esse descanso é um descanso útil, vamos dizer assim, né? O descanso com fim na utilidade, com fim na produtividade, com fim na performance. E ele é válido. Eu não descarto, não. Eu gosto até dessa via. Mas existe essa via, que é a via do descanso com fim nele mesmo. Por quê? E aí tem a frase do padre Fábio de Mello, que eu acho fantástica. O descanso com fim nele mesmo, e agora vem a frase dele, nos permite morar mais em nós mesmos. Tipo assim, não vou fazer nada. Não é assim, não, vou parar para ler um livro, vou parar para olhar para fora. Não é parar para olhar, não é parar para fazer algo. É parar, parou. Exatamente. Porque quando a gente para e estaciona e desliga, e não é dormir, é um descanso consciente, a gente começa a lidar com sombras, com vazios, com medos, com incertezas. E, cara, todo mundo tem isso. Eu, você, não importa o quanto você conheça do tema, você vai passar por isso. A pandemia trouxe esse convite, né, da gente parar. E quando a gente para, a gente acessa essa autoconsciência, ou o convite a acessar essa autoconsciência. A gente pode escolher acessar ou não. E quando a gente acessa a autoconsciência, a gente entra na jornada da inteligência emocional. Então, qual que é o problema, ou qual que é a dificuldade? Nós estamos na sociedade do cansaço, onde até o descanso é para a gente produzir mais. Isso não é culpa minha ou culpa sua, isso é cultural. Né? As empresas cobram isso, que você produza mais. Né? A gente falava sobre isso, até levantou esse ponto. Cara, a gente entrega tudo que a gente tem que entregar nas 8 horas e ainda cobra mais. Qual a lógica disso? Às vezes as empresas e os meus líderes não cobram, mas eu me cobro. Não estou sendo bom bastante. Né? Por conta daqueles 3 medos lá. Então, assim, a gente vive nesse excesso de autocobrança. Eu não acho autocobrança ruim, eu acho ruim o excesso de autocobrança. Esse excesso de autocobrança que quando a gente para, de duas uma. Ou a gente fala, nossa, estou procrastinando, estou aqui vendo uma TV, estou aqui fazendo nada. Ou a gente fala, nossa, eu sou um vagabundo, sou inútil, pelo amor de Deus, eu não mereço nada que eu tenho, porque eu não estou fazendo nada. Enquanto o povo está trabalhando 18 horas por dia, eu estou aqui dormindo, sério? Que sociedade é essa que não para se enxergar, né? E sabe um ponto legal que você trouxe? Eu brincava assim com alguns executivos que eu trabalhava, que eles falavam, cansei dessa vida, vou vender coco na praia. Eu falava, com essa mente? Essa mente não é do coco, meu. Você vai comprar um coco na Tailândia, você vai trazer pra casa, fazer a experiência do coco. Que isso? A nossa mente nos acompanha.
A gente pode tirar férias, mas se a nossa mente não tira férias, a gente não tira férias. E esse é o grande ponto. A gente está alimentando crenças muito limitantes que acreditam que trabalhar 16 horas por dia é o novo normal. Não sei para quem, e não é. Né? Crenças limitantes internas de que o meu valor depende da quantidade de projetos que eu entrego. Se eu não entregar demais, eu não sou significativo para aquela empresa, para aquele grupo de pessoas. Se eu não atendo todas as ligações, se eu não dedico tempo ajudando as pessoas, eu não existo, porque meu valor está ali. Né? Então a gente está entrando alimentando sistemas de crenças que não vão fazer nada a não ser nos derrotar, porque a gente não dá conta, a gente precisa do nosso corpício para existir nessa realidade 3D que a gente vive. Né? E a gente pensa disso. Então, esse ponto que você trouxe, né? Eu adoro essa metáfora. Se a gente for tirar férias com o marzão aí na frente, ó, a minha cabeça está lá no escritório, não tirei férias. Então, quanto mais a gente cuida e acolhe essa mente, essa autoconsciência, esse autoconhecimento, é isso. É acolher essas conversas internas que a gente tem com a gente mesmo. E, Gabi, posso fazer uma consultoria pública aqui? Pode. Consultoria pública e mentoria pública com Gabi, peço agora. É o seguinte, vou criar aqui uma situação e eu queria que você nos direcionasse do ponto de vista de inteligência emocional dentro de um contexto corporativo. O que a gente faz para ser mais inteligente emocionalmente para sobreviver a um contexto como esse, por exemplo? Amanhã é sexta-feira, né? Hoje estamos fazendo a live na quinta-feira, quem assistir gravado vai assistir em algum momento, mas amanhã é sexta-feira. E eu, cara, planejei, tá tudo certinho, organizado, sabe? Meus projetos estão organizados, fiz tudo que eu tinha que fazer, segui lá o que o Stênio fala, tira da cabeça, prioriza, escolhe, tira ruído, tá tudo lindo. Aí eu abro o computador. Aí começa uma chuva de e-mail cheio de imprevisto. Meu WhatsApp começa a bombar ao mesmo tempo que o meu Skype e o meu Teams também começa a bombar cheio de mensagem, imprevisto, urgência, demandas que não existiam para serem entregues na mesma hora, reuniões que vêm de lideranças de pessoas que supostamente têm toda a autonomia para fazer isso sem perguntar a ninguém, começa a mandar reuniões ao mesmo tempo, caos. Desperta uma série de emoções. Como, por exemplo, angústia, desespero, raiva, medo de não dar conta. Só que isso aconteceu nessa sexta-feira. O que eu tenho percebido nos treinamentos, conversando com as pessoas e vivenciando, né, muito desse mundo corporativo, e o que eu vivi também, acho que você também, nos 12 anos e eu nos meus 15, de mundo corporativo, isso tem acontecido muito frequentemente. Né? Não é um dia que acontece isso. Todo dia é esse volume alto de informações. Todo dia são várias coisas ao mesmo tempo. Todo dia eu até entendo que eu não posso multitarefar, mas, cara, como eu faço para lidar com as emoções que às vezes me impedem de ter qualquer tipo de racionalidade? Como diante desse cenário, como desenvolver a inteligência emocional trabalhando no mundo corporativo que tende a ser cada vez mais caótico? Adorei essa pergunta, porque essa é a vida real, né? Cá entre nós, vida real. E eu vou te contar até de uma experiência própria, tá? Eu sempre achava, né? Eu trabalhei durante 6 anos numa multinacional e depois, antes da minha transição de carreira, quase 2 anos numa outra. E eu sempre achava nessa empresa que eu trabalhei há 6 anos, eu falava, não, mundo corporativo é assim e ponto. Eu culpava o meio. Eu dava para o meio a importância de definir quem eu era e definir as minhas escolhas. O mundo corporativo é assim, ponto, e assim vai ser. Então eu comecei a perceber, principalmente quando eu fiz a transição de empresa, que eu estava com uma liderança que criava esse espaço para mim, com pares também que me proporcionavam esse espaço de questionar esses pontos, né? Aí você fala, Gabi, então vamos supor uma pessoa que não tem nada disso. Tem um chefe que não tem essa noção, pares também não. Primeiro ponto é como eu estou me sentindo. Peraí, eu estou angustiado, a angústia da família da tristeza. Por que eu estou sentindo que eu estou perdendo? O que eu estou perdendo aqui? Estou perdendo liberdade? Estou perdendo autonomia? Ah, estou com raiva. Raiva por quê? Porque eu queria tentar trabalhar 6 da tarde, é um obstáculo para mim. E é um valor, porque eu vou pegar meu filho na escola às 6. Estou sentindo desespero. Desespero também entra na família ali do medo. Estou desesperado. Que medo é esse? Por que tem alguma coisa ameaçando minha segurança e meu bem-estar? O que está ameaçando aqui?
Se eu já paro um tempinho, vou no banheiro, dou aquela respirada, porque só no banheiro, né? Porque se a gente tá na baia ali, a galera não chama. Se tá em casa é até mais fácil. Dou uma fechadinha na câmera ali, mas dá uma respirada, 1 minuto, tiro da cabeça e põe no papel, eu já começo a perceber quais sinais essas emoções estão me trazendo. Poxa, eu já falei que nesse momento, eu falei aqui, medo, tristeza e raiva. Num episódio que você vai falar comigo, mas foi um gatilho só. Não foi. Foi um monte de gatilho que foi ativado aí. Eu já tenho aí como identificar que valores meus que não estão sendo honrados nessa dinâmica. E aí, Stênio, é baby steps, é um passinho de cada vez, é uma pequena ação de grande impacto, né? Então, talvez, nesse momento que é apresentado para mim, é pegar minha escola às 6. Então, eu vou negociar com as pessoas que trouxeram essas coisas. E vou até eu mesmo fazer um ranking. Peraí, o quanto isso é urgente mesmo? Quanto isso é prioritário? Né? E conversar com essas pessoas. E ter consistência nessa sua escolha. Porque se você começar a ceder uma vez, você vai ceder sempre. Ah, não, Gabi, eu tenho um espaço que eu posso construir isso com o meu líder e com os meus pares. Gente, é incrível. Porque aí essas pessoas podem te ajudar a perceber quando você está se auto-boicotando. Ou se auto-abandonando, porque a gente faz isso demais. E a gente cai nas armadilhas. Por quê? Pelos 3 meses, né? Que você conversou aqui com o Dan. Então, acho que o primeiro ponto é o que eu estou sentindo agora, que emoção que está vindo. Nomear, que aquilo passa a existir, né? Depois que eu nomeei, tá, isso aqui existe. O que eu faço com isso? O que é mais prioritário? O que é principal agora que eu vou... Pequena ação de grande impacto, que vai te aliviar mais, né? E aí, fazendo isso com consistência e traçando esses combinados. Porque quanto mais a gente vai assumindo essa nossa postura de autoconsciência emocional, de colocar o nosso limite nas relações, a gente dá muito e a gente não aceita receber. Quando a gente simplesmente começa a perceber, poxa, nesse sistema, esse é meu lugar e essa é minha função, pronto. Mais da metade do problema está resolvido. O problema é que a gente está num sistema executando a função do outro num lugar diferente, familiar, então pior ainda, tá? A gente quer ser mãe da nossa mãe do nosso irmão, é uma loucura. Mas no corporativo tem muito isso. Eu quero ser chefe do meu par, eu quero ser chefe do meu chefe, às vezes. Porque eu não caibo nesse sistema, não é aí meu lugar, né? Então, trazer essa consciência que eu estou sentindo, né? Anotar, nomear aquilo, que função essa emoção está trazendo para mim, o que ela está me convidando a ver. E trazer o meu funcionamento e negociar o que é importante, o que é valor para mim, eu acho que esse é um bom caminho para sair desse sufoco. E fazer com consistência. Porque a consistência vai trazer cada vez mais autoconsciência, autoconhecimento, o que é o meu limite, qual é o meu lugar. Eu acho que eu iria nesse caminho, Stênio. Demais. 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 Claudião, obrigado pela presença. Sim, vai ficar gravado. A gente já está afunilando aqui para os finalmente. Nossa, acho que tinha mais umas... Tinha algumas perguntas aqui anotadas, mas tinha umas outras que eu comecei a ter de ideia aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aqui na live, pode trazer para a Gabi responder, para que eu responda. Mas, por favor, foquem aqui na Gabi, porque ela é especialista em inteligência emocional. Vamos aproveitá-la, porque ela não está aqui comigo todas as vezes. Eu estou aqui o tempo inteiro, tá bom? Ô, Gabi, me conta, só para a gente aproveitar esse tempo que tá acabando, porque o tempo urge, né? O tempo é assim, ele passa e a gente vai fazendo escolhas. Conta um pouquinho sobre, só para a gente conhecer mais sobre o programa Emoções em Jogo. Eu amo esse nome, eu acho esse nome fantástico. Conta um pouco mais sobre o seu programa para a gente. Claro, conto, Stênio. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho, porque está sendo muito legal colocar ele na prática, assim, de ver. É isso, emoção, gente, é uma coisa simples. Mas o simples só é simples para o olho preparado. Né? Então eu preciso me preparar para ver essa emoção nascer. E aí o que eu tenho percebido é uma experiência gamificada, então a gente tem um tabuleiro com cartas, temos feito tanto online quanto presencial. Geralmente a gente faz liderança ou colaboradores, porque o objetivo é ganhar essa autoconsciência emocional a nível de indivíduo, né? Porque cada pessoa se conecta com um episódio emocional próprio, mas muito no coletivo, porque esse jogo ele é jogado em conjunto. Então a gente vai tendo trocas ali ao longo da jornada, né? Então a gente, por emoção, hoje a gente está trabalhando com 7 emoções.
que são algumas das emoções universais lá do Paul Ekman, né? Que é uma teoria, a emoção universal é uma teoria que tem sido bastante discutida aí entre os acadêmicos, se é universal mesmo ou não. Eu gosto de vê-las como emoções primárias, sabe? Que é raiva, tristeza, medo, alegria. E agora, na versão 2.0, a gente tem repulsa, que é um nojinho lá do Divertidamente, vergonha e culpa, porque no mundo corporativo eu tenho visto muito vergonha e culpa, né? E por experiência própria, são emoções que elas têm uma vibração baixa, como eu falei, pelo mapa de consciência do Hawkins, mas elas vão compartilhando outras coisas e elas também ancoram muitos padrões, muitas crenças limitantes. Então, eu trouxe elas. O Paul Ekman não considera essas duas últimas como emoções universais, né? Ele já não tem esse olhar, mas eu tenho visto a Brené Brown falar muito disso, né? Tem várias pesquisas que estão trazendo. O Paul Gilbert é um outro que fala muito de vergonha. E eu acho que no mundo corporativo a gente trabalha bastante a vergonha, né? Muitos dos nossos sistemas ainda existentes de RH trabalham à base da vergonha. Se não uma avaliação de desempenho, uma calibração de talento, está ali nesse lugar. E culpa, gente, culpa. Como a gente está, acho que além da sociedade do cansaço, é a sociedade da culpa, né? Como o tempo inteiro a gente pede desculpa, como o tempo inteiro a gente está virou hábito e não deveria ser, né? Então, essas são as emoções e tem sido muito legal porque as pessoas têm tomado consciência da simplicidade que é uma emoção e da profundidade que ela traz também para a experiência vivida, sabe? Então, eu tenho tido feedback, assim, geralmente a gente faz o jogo em 3 horas, as pessoas assim, eu quero mais, eu quero presencial, quem fez online, eu quero presencial, eu quero mais tempo. Porque o jogo é como a gente se colocasse um parênteses na vida, assim, sabe? Tipo, a gente põe um parênteses para viver. Para se permitir ter esse momento de autoconsciência que eu não estou me permitindo ao longo do dia. É o momento de, poxa, eu vou poder olhar para mim, colocar a máscara de oxigênio em mim para depois colocar no outro. Cara, E é sensacional isso, sabe? essa é a melhor imagem que eu já ouvi, assim, cara. Olha que louco, né? Que estranho falar isso. Melhor imagem que eu já ouvi, cara. Coloca a máscara em você primeiro, depois coloca no outro. Porque tem a ver com ninguém dar o que não tem, tem a ver com se liderar antes de liderar o outro, tem a ver com autoconhecimento antes de querer transbordar algo em alguém. É muito forte essa imagem para mim, ficou muito forte. E o Emoções em Jogo, como é que funciona? Se eu quiser participar, se alguém quiser participar, como é que funciona? Ele é periódico, ele é frequente, como é que é? Então, ultimamente eu tenho feito ele para empresas. Então, quem tiver interesse, quer levar para sua empresa, quer sugerir para o RH, pode me chamar aqui no Instagram. Tem também um Insta do Emoções em Jogo, depois eu ponho aqui para o Stênio colocar na anotação aqui da live. E a gente está pensando ano que vem em abrir um formato aí para pessoas participarem mesmo, né? Então você pode entrar lá e viver a experiência do jogo também. Mas a gente tem trazido, eu tenho trazido muito mais essa visão para corporativo, que foi onde ele nasceu, né? Ele nasceu quando eu ainda era business partner, testando com as pessoas, mas eu tenho ouvido muito esse chato pedido, né? E além de poder jogar em grupo, o que eu tenho feito muito também é processos de coaching com o jogo. O que eu percebo? Quando eu retenho um cliente que está com algum desafio para alcançar o objetivo ali, tem uma emoção que está bloqueando. Geralmente tem um fator emocional. E aí trazer o jogo para essa dinâmica, para ajudar a pessoa a ampliar a sua consciência, ampliar seu repertório, né, para olhar para essas emoções, tem ajudado também os meus clientes a lidarem melhor, né, com alcançar o objetivo dele na jornada com o coaching também. Então é uma outra forma que eu tenho visto. Se interessou, pode me procurar que a gente acha um jeito de vocês experimentarem. Porque quando eu criei ele em 2020 e eu fiz a formação em 2018. Ou seja, foram 2 anos depois porque eu precisei viver aquela formação. Né? Vivenciar em mim, experienciar, né? Uma experiencialista, como a gente brinca. Porque veio da minha prática, né, o jogo. E eu queria que mais pessoas se beneficiassem, porque foi um salto tão grande de autoconhecimento, de autoacolhimento, de autocompaixão que eu tive. Eu falei, eu quero que mais gente possa se beneficiar, mais pessoas possam entrar em contato consigo mesmo através de uma forma mais lúdica, né? De uma forma mais leve, mas tão profunda quanto as emoções podem nos levar, sabe? Então,
tem sido assim. Me procurem, vai ser bem legal conduzir essa experiência com vocês. Demais. Excelente, muito bom, Gabi. E a última coisa, eu queria que você, além da recomendação de todos assistirem divertidamente várias vezes, com o viés de entender mais sobre as emoções, porque, cara, é um filme super didático. Bom para as crianças, meu filho já assistiu umas 5 vezes, eu já assisti umas 8, porque eu assisti várias vezes antes dele, e quando ele descobriu, ele só queria assistir esse filme, então todo dia a gente tinha que assistir divertidamente. E tem um curta deles também, que é pós-filme, não sei se já viu, tem na Disney. Puta, tinha pelo menos, vocês têm mais. Era um curta de 20 minutos, que era uma continuação da história, era muito legal. Eu não sei nem se tem mais, mas era muito legal. Além de todo mundo assistir divertidamente, qual outra recomendação você daria? Vamos aqui usar suas especialidades em coaching. Qual o primeiro passo que nós podemos dar para melhorarmos nossa inteligência emocional? O que você poderia nos recomendar? Primeiro passo, Stênio, o diário emocional. O que eu estou sentindo nesse momento, né? Acho que é um grande passo. Se tiver a consistência de parar uma vez por dia e pegar uma emoção, um episódio que foi marcante do seu dia e entender, poxa, o que motivou essa emoção, qual emoção eu estava sentindo, como eu reagi. Isso daí é o básico do que a gente trabalha como a timeline de uma emoção, né? Como acontece no episódio emocional. Gabi, eu quero saber mais. No meu Instagram tem várias ferramentas que vocês vão poder ver, mas tem um site que chama Atlas of Emotions, que é da Eve Ekman, que tem tradução para o português, que tem lá um vocabulário gigante de emoções, que pega o timeline ali das emoções e ajuda a entender. E tem livros, assim, incríveis. Tem livros do próprio Paul Ekman, que ele tem vários títulos para falar disso. Muitos livros da filosofia budista para olhar para as emoções, porque traz essa clareza. Então, une, né, esses dois pontos que são, de fato, né, o Ocidente com as práticas contemplativas, o Ocidente com as práticas de psicologia positiva e o Oriente com as práticas contemplativas. Dentre esses livros, tem um que chama Resgate Emocional, do Pomlope Rinpoche, que eu adoro, que também traz vários exercícios práticos. Autocompaixão, da Christine Neff, é outro. A Brené Brown acabou de lançar acho que foi no HBO Max, o Atlas of the Heart, que é incrível, que é um vocabulário de emoções com a profundidade do Brené Brown, assim. Então tem muitos caminhos, né? Mas o mais simples, pequena ação, de grande impacto para mim, diário emocional. Quando eu fiz a formação, eu passei 5 semanas, dia por dia, fazendo diário emocional, mas a gente era bem detalhado, que eram todas as fases da timeline, assim. Ferramenta simples e poderosa, né? Daí a gente já começa a pelo menos perceber e lembrar de não esquecer que a gente sente. Na formação de ciência da felicidade lá de Yale que eu fiz, eram 8 semanas, né? E na primeira semana eles convidavam a gente para fazer isso, esse diário de todas as sensações, todas as coisas que a gente estava fazendo, tudo que a gente estava sentindo. Era meio uma escrita livre, assim, sabe? Que ajudava muito a racionalizar. Boa, eu vou fazer isso, gostei. Vou incentivar que as pessoas aqui em casa também façam. Última pergunta, essa de improviso, porque eu acho que merece ser feita. Depois dessa 1 hora de conversa, como você está se sentindo? Eu tô energizada. Esse é um tema que eu amo falar, porque eu vivi muito isso. Eu sofri com crise de ansiedade há 16 anos na minha vida, crise forte de ansiedade. E hoje eu agradeço por ter vivido, porque foi graças a esse ponto que eu fui parar em terapia, em psiquiatra, que eu precisei num momento que foi muito útil, na meditação, no CIB, né? Porque essa somatização, o meu corpo trazer isso para mim, hoje eu vejo como um presente, porque foi aí que eu me conheci. Então, quando eu falo sobre emoções, né, quando eu tenho esse momento de trocar uma ideia sobre esse tema, nossa, meu coração pulsa muito mais forte. É como se eu conectasse os dois cérebros, né? Porque tem saído muita pesquisa disso. O cérebro que tem no coração e o cérebro que a gente tem aqui dentro, né? Existem 2 cérebros. Então, quando eu tô aqui, eu tô em estado de flow, me reenergizo, fico muito feliz. Né? Então, muito obrigada aí por vocês que acompanharam já e tá aqui com a gente desde o início que eu vi. E que a Paulinha entrou aí também. Assim, muito feliz. E obrigada a vocês, Tênia, por trazer esse convite. Adoro
união de produtividade e inteligência emocional, porque a gente sai dessa crença limitante de produtividade é produção a qualquer custo, e não é. Produtividade é a escolha consciente de onde eu vou colocar a minha energia para gerar essa força motriz, o que quer que seja, né? E tem tudo a ver com emoções, né? Porque é isso, é autoconsciência, são escolhas conscientes. Então, muito obrigada, estou muito feliz. Eu é que te agradeço, assim, me sinto muito grato por você ter aceito o convite, me sinto muito grato por ter você como uma amiga hoje, alguém que eu aprendo tanto e que pode compartilhar, né, tanta informação, tanto conhecimento. Acho que essa live aqui, assim como foi a do Dani, são pessoas que eu me conectei, que, putz, só estão me fazendo crescer mais. Então, o convite já está aberto para você voltar quando você quiser. E te faço um convite ou uma provocação. Que você abra sua câmera em alguns momentos aí no seu Instagram e comece a falar sobre isso, porque eu acho que mais pessoas precisam saber, mais pessoas. Eu acho que o conhecimento ele precisa ser compartilhado, né? A gente se encontra nesse propósito, então, quanto mais pessoas se conectarem a esse tipo de conteúdo, mais a gente vai ter uma sociedade menos doente, uma sociedade menos com culpa. Eu acho que você trouxe a vergonha e a culpa para o mundo corporativo, mas, de certa forma, em todas as camadas da sociedade a gente tem isso, né? Em todos os ambientes, a culpa e a vergonha têm se tornado limitadores da nossa ação, limitadores da nossa produtividade, limitadores de nós vivermos o nosso propósito, ou de buscar... Da nossa potência, né? Acho que é limitador da nossa potência. O não sentir, e principalmente a vergonha e a culpa, quando a gente percebe elas, mas o não sentir as emoções, o esquecer que a gente sente, limita a nossa potência. E eu acho que esse é o grande ganho, né? E pode deixar convite aceito, abrirei mais a minha câmera, te chamarei para fazermos mais papos como esse, que foi muito legal. Boa, Gabi, super obrigado, excelente final de dia para você, bom descanso, bom resto de semana, bom final de semana e nos vemos, né? Nos falamos em breve. Aí, muito obrigada. Olha só que legal, vi que a minha mãe estava aqui, por isso que essa conexão está tão maravilhosa, essa saudade de presente, coisa linda. E super me identifico, porque a minha mãe sempre entra nas minhas lives e quando ela entra, cara, eu fico com uma sensação... Olha, minha mãe, a Marta Jardim aqui, ó, minha mãe. Olha, coisa linda. Obrigado, Marta, obrigado pela sua presença. Olha que lindo, Dan, também, mandando coração. Somos todos coração, né, Dan? Obrigado você por nos acompanhar aqui também. O convite para você está feito em ambos os casos, não só aqui, mas também lá no Instagram da Gabi e também no seu Instagram. Você precisa abrir mais o seu Instagram. Isso mesmo, precisa, né? Que você fala normalmente e que quando você abre a boca, você solta o coração inteiro na voz. Então, por favor, faça mais isso pelo bem da sociedade, tá bom? Eu estou aqui para encorajá-los. Essa é a minha missão. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos fazer todos juntos isso aí. Boa, boa. Beijos, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijos, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.